da tarde para você, quarta-feira, meio de semana, tá no ar o nosso Os Donos da Bola. Esses dias estava assim um cadinho dengosa, como muito bem disse o Lucas BZK, que aliás hoje está numa gravação. Bernardo Baitelli e Pedro também hoje estão mais tranquilões. Então a gente segue aqui falando de esportes. Pedro Mariano hoje está até empolgado, né? Tô assim, ó. De Águia do Vale também tem um azulzinho ali, para os taubatianos também tem sempre um tomzinho azul no uniforme, que é para não dar briga para torcida nenhuma. Para quem gosta de cinema, dizem assim, às quartas usamos rosa. Aqui nos Donos da Bola a gente faz tudo diferente, tudo azul por aqui. Tá no ar o nosso programa e você, já que eu puxei o gancho falando de Águia do Vale, de Burro da Central, você que está acompanhando o nosso programa, manda sua mensagem, torcedor do Vale do Paraíba, 997168014, principalmente os joseenses. Sabadão tem chances de ganhar. Agora a briga já é assim, na calculadora, para ver se consegue ou não a classificação no Brasileiro da Série D. Então você manda a sua mensagem. Você acredita no São José? 997168014. Seguindo no futebol, bora falar sobre a 10ª rodada do Brasileirão, que começa hoje. O líder Botafogo abre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro frente ao Atlético Paranaense no Newton Santos. A equipe de Arthur Jorge segue embalada e vai pegar o Furacão, que sofreu um empate no último minuto na rodada passada. A bola rola às 7 horas da noite. Simultaneamente, o Atlético Goianiense recebe o Criciúma. O Dragão vem de uma excelente vitória contra o Fluminense. E os 3 pontos servem para se distanciar ainda mais do Z4. O Tigre é o 18º com 2 jogos a menos. Às 8 horas, o São Paulo recebe o Cuiabá no Morumbis. Luiz Ubeldia está invicto no comando técnico tricolor e vai enfrentar um Cuiabá avassalador. O Dourado derrotou o Fortaleza por sonoros 5-0 na rodada passada. No mesmo horário, no Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Vasco da Gama. O Juve vai usar o fator torcedor para sair vitorioso desse confronto. Já o Vasco vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer no Nacional. Fechando os jogos das 8, Fortaleza e Grêmio medem forças no Castelão. As duas equipes precisam do triunfo para subir na tabela. O Lion está em 12º e o Imortal em 17º, abrindo a zona da degola. Cruzeiro e Fluminense, Internacional e Corinthians jogam às 9h30 da noite. O Cabuloso está fazendo um início de temporada excelente e vai encarar um Fluminense abalado. O time de Fernando Diniz está na penúltima colocação. Por fim, Inter e Corinthians. Ainda sem poder atuar no Beira-Rio, o Inter vai com força máxima para esse duelo contra o Timão. Rodada cheia hoje, então, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muita gente já querendo escapar daquela zona da degola, zona amarga. Corintianos ainda incomodados, apesar do último resultado contra o meu São Paulo. Ainda bem que não estava aqui segunda-feira para falar desse jogo de compadres. Mas é claro que tem muita bola para rolar, então hoje fica o convite para você, torcedor, acompanhar os jogos do Brasileirão. Já na Eurocopa, ontem, 2 duelos prometiam agitar sua tarde. Um assim, que teoricamente era para ser o joguinho mais xoxo. E do outro lado, o CR7, que não brilhou dessa vez. A primeira rodada da Eurocopa chegou ao fim. Ontem foram disputadas as 2 partidas do Grupo F. Um jogo que ninguém esperava nada, entregou tudo. Turquia e Geórgia se enfrentaram no estádio do Borussia Dortmund. Quem abriu o placar foram os turcos nesse golaço. O camisa 18 pegou esse balanço de primeira e acertou o ângulo fazendo 1-0. A Turquia fez o segundo instantes depois. Porém, com um impedimento milimétrico, o gol foi anulado. Literalmente, a pontinha da chuteira foi capaz de anular. A Geórgia partiu para cima buscando o empate depois de uma bela jogada pela direita. Mikaltazi fez história. Esse foi o primeiro gol da Geórgia em fases finais da Eurocopa. No segundo tempo, a Turquia se sobressaiu no confronto e fez 3-0. A joia do Real Madrid mostrou todo o talento com a perna esquerda. O camisa 8 fez mais um golaço para a Turquia. Parece que só pode gol bonito. E no apagar das luzes, a Geórgia tentava um empate. O goleiro foi para a área, mas na sobra, a Turkoglu saiu sozinho em velocidade
cidade para decretar a vitória da Turquia 3-1 num jogaço. O outro jogo do grupo ficou com Portugal e República Tcheca. Os tchecos fizeram o primeiro, aproveitando esse chute de fora da área, mas Portugal foi valente e buscou a virada. O empate veio nesse gol contra do zagueiro Hanak. O goleiro também deu uma vacilada no lance. E aos 47 minutos, outra falha no sistema defensivo da República Tcheca e Francisco Conceição fez o segundo, dando a vitória para Portugal. Hoje tem mais jogos pela Euro. Às 10 da manhã, a Croácia enfrentou a Albânia. À 1 da tarde, logo mais, os donos da casa, a Alemanha, duelam frente à Hungria. E fechando o dia, Escócia e Suíça jogam às 4. Agora, então, a segunda rodada, né? As emoções da Eurocopa já na segunda rodada. No jogo de ontem, o que chama atenção realmente, a gente fala muito sobre o VAR, né? Sobre essas câmeras, sobre todas as dúvidas que elas geram em lances polêmicos. Mas ontem, amigo, imagina se não fosse a tecnologia. Por uma chuteira, a pontinha da chuteira anulou o gol. Então é claro que a tecnologia em muitos momentos também auxilia a favor da arbitragem. Porque imagina ali, a olho nu você tentando enxergar uma pontinha de chuteira seria impossível. Já para o jogo de Portugal, a gente disse que Cristiano Ronaldo não brilhou, não foi uma grande atuação, mas ontem foram fatos também históricos ali para a seleção. O zagueiro Pepe, que já tem 43 anos, agora é o jogador mais velho a disputar uma partida na história do torneio. E o Cristiano Ronaldo se firmou como o único jogador a disputar 6 edições de Eurocopa. É brabo ou não? O dia que a estrela não brilha, ainda assim ele quebra recordes. Se a gente tem assim Papai Cris quebrando recordes positivos dentro de campo, tem um jogador conhecido pelas polêmicas também nas 4 linhas. Você sabe de quem eu tô falando, né? Felipe Melo recentemente se envolveu em mais um drama, mais um caso de agressão. E a gente separou aqui um histórico recente. O jogador tá mais pra atleta de UFC, né? Quando o assunto é jogador encrenqueiro, polêmico, que gosta de confusão, o nome de Felipe Melo certamente é um dos primeiros dessa lista. O atleta do Fluminense se envolveu em mais uma polêmica no confronto diante do Atlético Goianiense no Maracanã. Na ocasião, o tricolor perdeu de 2-1 e Felipe Melo simplesmente deu um empurrão em Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Dragão. Mas essa não é a primeira vez que o volante / zagueiro se envolve em confusão. Na verdade, essa foi a tônica da carreira do atleta ao longo dos anos. Como não lembrar da Copa do Mundo de 2010, no jogo diante da Holanda nas quartas de final, o jogador deu um pisão em Robben e foi expulso, prejudicando demais a amarelinha e no fim, seleção brasileira eliminada. E nem os jornalistas escapam. Felipe Melo já se envolveu em discussão com Paulo Vinícius Coelho, o PVC, durante um programa ao vivo. Na ocasião, o PVC questionava o rendimento do atleta pela Juventus. O clima ficou pesado e Felipe Melo chegou a perguntar se PVC era mesmo jornalista. Na Turquia, o volante se destacou pelo Galatasaray. Durante um clássico contra o Besiktas, o atleta acertou um carrinho violento em Ramon e foi expulso. Na saída do gramado, foi em direção aos torcedores rivais. Exibiu o escudo do Galatasaray, ocasionando revolta com inúmeros objetos atirados em direção ao volante. Já pelo Palmeiras, ele chegou chegando. Logo na apresentação oficial no clube, declarou que, se fosse preciso, daria tapas na cara de uruguaios. Resultado, em um jogo entre o Verdão e Peñarol, uma briga generalizada nos minutos finais gerou um soco de Felipe Melo no rosto de Mir, com a confusão ficando ainda mais acalorada. Em áudio vazado no WhatsApp, Felipe Melo soltou o verbo, abre aspas, com esse cara eu não trabalho, ele é covarde, mau caráter e mentiroso. Ele estava falando de Cuca, então técnico do Palmeiras, que decidiu afastar do elenco. Mesmo assim, algum tempo depois, foi reintegrado à equipe. E ele gosta de provocar. Em jogo diante do Santos no Paulistão, o Palmeiras venceu por 2-1 na Vila Belmiro e Felipe Melo disse que nunca viu Caldeirão com 8.000 pessoas. Caldeirão é no Chiqueiro, fazendo menção ao estádio do rival, e recebeu pouco público naquela ocasião. E pelo Flu, o que não faltaram foram provocações ao Flamengo. O jogador relembrou o título de Libertadores conquistado sobre o rubro-negro quando jogava pelo Palmeiras. E durante um Fla-Flu, ele se envolveu em uma troca de empurrões com Diego Ribas e afirmou: "Você é meu vice". Há quem
goste, há quem repudie. Felipe Melo é sem dúvidas um dos personagens do futebol brasileiro nos últimos anos. A pergunta que fica é: isso jogou a favor ou contra o jogador na carreira? Contra, né? Quando o Pedro coloca aí, divide opiniões, até porque muita gente que é favorável tem sempre aquele discurso, mas é a liderança, é garra, é tudo que o esporte precisa, tal, mas no caso dele já passou daquilo que era aceitável, foi realmente para agressão e no fim de semana foi, além de ter agredido ali o assessor que estava trabalhando, ainda foi covarde, porque chegou pelas costas do assessor, já chegou ali super simpático naquele empurrão, né? Então é claro, pelo menos aqui colocando a minha opinião, deveria ter uma punição severa. A gente fala muito sobre as brigas de torcida, né? Que o futebol, o esporte, não é espaço para isso. E quando isso acontece dentro de campo, o exemplo fica ainda pior. Felipe Melo não está fazendo bonito, não. A gente vai para o intervalo, já tem mais os donos da bola. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Bandivale, agora também no digital. Acesse bandivale.com. Faça parte você também. De volta com os donos da bola, você se lembra que recentemente nós mostramos aqui uma entrevista ao Camisa 21 que viralizou nas redes sociais com a goleira do Pinda, a Sandy, fazendo todo aquele desabafo, falando sobre o futebol feminino ser resistência. E aí não dava para ser diferente. Nós aqui dos Donos da Bola, que acompanhamos de perto o esporte regional, vamos conhecer um pouco mais sobre a goleira e essa carreira linda que ela está construindo. A vida de Sandy Alves, goleira do Pinda Futebol Feminino, ficou agitada nos últimos dias. Tudo por conta dessa entrevista da jogadora emocionada após a partida diante do Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Futebol feminino é resistência e a gente joga porque a gente ama muito, muito, muito. E a gente entra nas páginas dos lances nossos e a gente vê os comentários lá e a gente fica muito triste. Então a gente joga por paixão e faz o que a gente faz por paixão. De lá pra cá, muitas solicitações de entrevistas e mensagens. Mas a história dela passa por dificuldades, superação e emoção. Sem ter feito qualquer categoria de base, a chegada no profissional foi inusitada. E comecei a treinar futsal amador lá com as meninas do Style. E na época eu não sabia realmente nada como goleira. Eu tinha só ali a essência, mas não sabia fazer técnica, não sabia nada. E aí em 2017 ele falou pra mim assim, ele me chama de Magrela, ele falou: "Ei, Magrela, eu vou te colocar no profissional de campo". Aí eu duvidei dele, falei: "Não, você tá brincando, isso não vai acontecer, não é possível". Aí em 2018 ele me colocou para jogar o Campeonato Mineiro profissional pro time do Betis, lá de Ouro Branco, lá da região lá. Eu acabei chamando a atenção do América, eles me chamaram para fazer uma seletiva. E fiz a seletiva no América e eles me chamaram para compor o elenco. E assim foi. E nessa época as condições eram tão complicadas que a Sandy treinava e jogava sem luvas. Eu treinava futsal e futsal
a gente costuma jogar sem luva, né? E quando eu fui para o campo eu não tinha noção, não sabia direito como que era ser goleira de campo. E eu não tinha luva, eu falei, não, vou jogar sem luva, e assim foi. Fui jogando sem luva, aí joguei os primeiros jogos sem luva, até que eu joguei contra o América. E após o jogo, assim, a Bárbara me deu parabéns pela partida e veio falar comigo, ela pegou na minha mão, eu lembro disso direitinho, ela pegou na minha mão e falou assim, arruma uma luva para você, que no campo você vai poder machucar, atrapalha a sua mão toda aí. Sandy se destacou e atualmente é jogadora do Pinda, mas as dificuldades são grandes e ela se emociona ao falar sobre a sua maior base, a família. Eu tô aqui hoje porque os meus pais me ajudaram muito, eles me apoiaram muito desde o início, né, pra estar aqui. E ainda mais passar por 2 lesões e tudo mais, assim, teve momentos que eu pensei, não vou continuar, mas continuei. Agora os holofotes estão nela após a entrevista que viralizou. Mas o que aconteceu naquele momento? Qual o motivo de tanta emoção? Foi a emoção ali, sabendo que eu tinha feito um bom jogo, e fiquei emocionada porque a gente estava na frente de atletas de seleção e é o sonho de cada uma aqui, chegar à seleção, e foi isso. E Sandy sonha alto. A meta da goleira é fazer defesas vestindo a camisa da seleção brasileira. O auge é eu entregar minha melhor performance. Quando eu falar, nossa, agora eu estou entregando minha melhor performance. Ter condições para isso também, porque depende de muita coisa, não é só vir aqui treinar, é vários fatores que dependem. Eu quero ter condições melhores para fazer, por mim, a minha melhor performance. E o meu auge será quando eu chegar na seleção, né? Motivo de inspiração, Sandy deixa mensagem para as garotas e a nova geração de jogadoras. Mesmo que seja difícil, não pare. Difícil a gente vai ter muita crítica, como eu tô vendo muitas críticas ultimamente, mesmo nos nossos vídeos que estão postando das entrevistas, ainda tem gente que tem coragem de ir lá e criticar. Mas não esquenta com isso não, porque tem atletas que já estão pegando essa responsabilidade e a gente vai estar aqui buscando caminhos melhores, buscando melhorias para as meninas que estão vindo, e peço para elas não desistir. Sonhem, se dediquem e não desista jamais, isso não é uma opção. Não é uma opção, Sandy. Parabéns pela entrevista, pela baita profissional. E a Sandy é mesmo uma querida. Nos Jogos do Pinda, inclusive, está sempre tratando muito bem a nossa equipe. É a primeira a acenar, a dar aquele oizinho, muito simpática. É bacana que essa entrevista tenha viralizado, né? Justamente para que isso vire pauta mais uma vez, para falar sobre essa resistência do futebol feminino. Atletas, exemplos como o da Sandy, estão espalhados por todo o Brasil, ainda mais em equipes com investimentos menores. É o que mais acontece, né? Elas sabem da luta diária, que é mesmo jogar futebol, e se jogam é por paixão. Seguindo no esporte feminino, no futebol, Antônio Carmo é quem analisa as próximas rodadas. Tem clássico chegando na nossa região. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, salve, sejam todos muito bem-vindos. Carmopédia no ar, nesta terça-feira estou de volta aqui, estive no fim de semana acompanhando pela nossa equipe da Web Rádio Parada dos Esportes o jogo do São José lá em Maringá, 3-0 para o Maringá, já comentamos sobre isso aqui no fim de semana. Ontem, né? Estamos aqui com toda a nossa grande equipe, com Lucas BZK, com Larissa Murad, com todos os nossos grandes repórteres integrantes que levam para você a informação e a opinião neste que é o mais tradicional programa esportivo da televisão do Vale do Paraíba. Ainda sobre o São José, derrota de domingo, ela pode, lógico, comprometer o time na sequência do campeonato em termos de classificação, mas é bom salientar o seguinte, ninguém ganhou lá em Maringá. 5 jogos que o Maringá fez como mandante, ele ganhou de todo mundo. Então não foi uma derrota assim, o placar foi meio estrondoso, 3-0, não era para ser isso também, né? Mas o São José é o seguinte, volta a jogar sábado, 4 da tarde, o jogo foi antecipado, se você não está sabendo, contra o Água Santa, que ontem à noite ganhou do Pouso Alegre jogando em Diadema por 1-0 e ficou agora na terceira colocação. O Água Santa não ganhava há 6 rodadas, agora ganhou. Sábado é jogo decisivo para o São José, se não ganhar aí esquece o campeonato. E no futsal tivemos ontem o Clássico do Vale, pena que foi em Mogi, né? O mando foi do Taubaté, que joga em Mogi das Cruzes na Liga Nacional. Na Liga Paulista joga em casa, em Taubaté.
Como na Liga Nacional precisa de um ginásio maior, Taubaté não tenha na sua casa, na sua cidade esse ginásio, então o time manda os jogos em Mogi. E o Taubaté de virada ganhou por 2-1. Resultado importantíssimo para o Taubaté, porque a equipe precisava de pontos, está ali na zona de rebaixamento, saiu agora para poder escapar da degola e se manter na Liga Nacional do ano que vem. E o São José parou no meio da tabela. Mas é aquele resultado, é Clássico do Vale, é um resultado à parte. É um campeonato à parte dentro do torneio. Parabéns à rapaziada do Taubaté pela bela vitória. E parabéns para quem gosta do basquete americano, acompanha aqui na Band. Título do Boston Celtics ontem lá na NBA. Que legal, que bacana, né? Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente volta para falar muito mais de esporte. Valeu, Carmo. Aquelas falhinhas técnicas, você viu quase que um replay de Antônio Carmo, relembrando a amarga derrota no fim de semana da Águia, falando também sobre o resultado. Para você que perdeu aí, não estava sabendo, a Taubaté levou a melhor no Clássico do Vale na Liga Nacional de Futsal. Venceu o São José por 2-1 lá em Mogi. Muito esporte para você. Amanhã, é claro, tem mais Antônio Carmo por aqui. E olha, a gente estava falando sobre futebol feminino, falar também sobre o futsal, sobre a máquina amarela que ontem conheceu a segunda derrota na Liga Feminina. Dessa vez perderam para a equipe de Cascavel fora de casa, 3-2. Essa é a segunda derrota, porque no fim de semana já tinham perdido no tênis clube para as meninas as Leoas da Serra, né? Então agora é claro, as derrotas começam a incomodar, mas fizeram um baita de um jogo, 3-2, aquele placar definido mesmo nos detalhes. Tenho certeza que Rodrigo Mogi está preparando a melhor maneira agora da equipe para os próximos confrontos e a gente segue de olho nas meninas do São José. Intervalo, no próximo bloco, me fala uma coisa, você que sempre acompanha os donos da bola, já pensou em ser educador físico? Parece que Pedro Elias e Bernardo Baitelli vão se aventurar, viu? Já já te conto tudo. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos de... Já voltamos com os donos da bola. Olha, agora você vai conhecer bastidores de um campus de uma faculdade que eu gosto muito. Me formei por lá, a Universidade de Taubaté, a Unital, só que dessa vez a gente foi direto para a educação física. Conhecer alunos, atletas, entender melhor qual é a realidade que eles têm por lá todos os dias. Fala pessoal dos Donos da Bola, hoje eu estou aqui na Universidade de Taubaté, a Unital, uma das maiores faculdades da região e, claro, referência em qualidade. A gente vai falar sobre o curso de Educação Física, mostrar as instalações e tudo o que ele tem a oferecer para você que quer ser um educador físico no futuro. Bora conferir? Vem comigo! Pessoal, estou aqui com o Renato Almeida, o diretor do curso de Educação Física da Unital. Renato,
primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Cara, sobre o curso de Educação Física aqui do Unital, o que ele tem a oferecer para quem está interessado? Fala um pouquinho mais sobre o curso de Educação Física aqui. Então, o curso de Educação Física ele se apresenta em duas modalidades, né? A licenciatura e o bacharelado. O curso de licenciatura a gente oferece na modalidade à distância, né? O ensino à distância. E o bacharelado hoje nós estamos oferecendo na modalidade presencial, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né? Bom, pessoal, tá na hora então de conhecer as instalações aqui da Unital, né? A gente está na pista de atletismo. E olha lá, Bernardo, Lucas Rezende, um dos prodígios do atletismo aqui da Unital. Vamos ver se o cara é bom mesmo? Lucas, chega aí, meu amigo. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Rapaz, ó o pique do garoto. Me dedicando ao esporte aqui na cidade de Taubaté, junto à universidade, eu pude participar de alguns brasileiros, do Troféu Brasil também. Nos 2 brasileiros que eu participei, eu fui medalhista. A universidade ela tem uma estrutura que nos possibilita treinar, né? Como temos aqui a pista de atletismo, temos uma quadra aqui também. E lembrando que a nossa apresentadora Larissa Murari já foi aluna da Unital e é jogadora de vôlei, então provavelmente a Larissa já passou muito por esse local aqui. Ô Renato, tem tudo aqui, até ginástica, pô. Esse salão de ginástica artística é um diferencial nosso, né? Poucos locais que eu conheço têm um salão como esse, então é excelente, não só para a prática, mas também para todo o ensinamento para os nossos alunos. Já fui para a Itália, sou tricampeã mundial de karatê e sou bicampeã pan-americana. Eles super me ajudam, a instalação do Unital é muito boa. As minhas competições, elas já estão me preparando para esse mundial também, que vem toda uma preparação desde o ano passado. E estão super me ajudando com a instalação, com meus treinos, tudo. Agora a gente chegou na parte boa, esse solzão nada melhor do que uma piscina semi-olímpica, né, Renato? Pô, tem até piscina aqui então. Sim, temos uma piscina semi-olímpica aquecida. Eu acho que isso é importante porque nós podemos ter natação, né? As aulas de natação a qualquer momento do ano. Então, bora lá pra baixo. Bom, chegamos aqui embaixo, então, nesta sala que, bom, eu vou deixar o Renato explicar melhor para que serve essa sala aqui, Renato. Bom, aqui nós temos os visores, né? Como a gente pode ver, que a gente consegue fazer a análise do nado por baixo da água, né? Agora, olha essa estrutura aqui. Não é só quadra, campo de futebol, piscina, tem até laboratório aqui na Unital. Como é que é isso aí, Renato? Bom, nós temos vários laboratórios, né, das disciplinas básicas, como anatomia, como bioquímica, fisiologia, que é esse que nós estamos. E aqui atrás nós temos uma esteira, que é esse vidro que nós utilizamos aqui para demonstrar as aulas práticas, que nós temos também no Laboratório de Ciências do Esporte. Né? Além de toda essa estrutura física que a gente acabou de ver, ainda temos os professores, né, que por volta de 90% são mestres e doutores. Então, vem estudar aqui com a gente. Bora! Tá feito o convite então, hein, para você que sonha em ser educador físico. A Unital tem uma baita de uma estrutura e o mais bacana, você conheceu esses bolsistas atletas que fora da universidade também fazem bonito, né? A Giovana já foi personagem aqui várias vezes do nosso programa, agora se prepara para mais um Mundial. Sensacional a estrutura que eles têm por lá. Bora para as nossas mensagens? Boa tarde, assisti o jogo da Águia no fim de semana. No primeiro tempo, jogou bem. Pena o pênalti perdido fez diferença. Sábado vem a vitória, eu acredito. O Zicão do Telespark falando sobre o amargo 3-0 do fim de semana. São José ainda desperdiçou um pênalti. Edmilson, boa tarde. Gosto muito do São José, mas dessa vez não vai. Falta para o São José sequência de jogos bons. Tá devendo muito nesse campeonato. O torcedor tá mesmo insatisfeito. Foram 15 jogos sem vencer. Aí ganhou um, goleou. De repente, crise de novo. Bora para a próxima? Fernando, boa tarde, Larissa. Nós acreditamos num milagre. Precisamos ganhar 4 dos 5 jogos. Abraços, Fernando e a Rosana do Monte Castelo. Agora começa aquela briga com a calculadora. Amanhã Antônio Carmo vai mostrar justamente isso que o Fernando colocou aqui. Quais são as contas que o São José precisa fazer? Dentro de campo, tem que vencer. Essa é a única alternativa. Tem mais? O Davi falando aqui, ó, boa tarde, Larissa. Hoje vai ser 3-0 Cuiabá e 2-0 Corinthians. Larissa, manda um beijo pra mim, é o gordinho da Mancha Azul. Quero ver você com a camisa do São Paulo. Pois é, ele que me presenteou com um manto do tricolor. Gordinho da Mancha Azul, um beijo pra você, tá sempre nos acompanhando. E o melhor, sempre prestigiando o esporte regional
e ainda torce pro maior do Brasil, São Paulo Futebol Clube. Nesse clima leve, tranquilo, vou chamar minha parceira, que inclusive hoje, Fê, a gente podia até trocar, viu? Eu tô combinando mais com a paleta aí desse Band Cidade, viu? Boa tarde pra você. Boa tarde. Você sabia que eu ia falar exatamente isso? Você tá a cara aqui do BC, viu? Tô pensando em dar um pulinho aí depois, viu? Fazer uma foto, uma coisinha. Vem pra cá, fica com a gente, bom demais. Legal que você tá de volta também, viu? Valeu, Fê, ótimo jornal pra você. Amanhã a gente se encontra de novo.